Do Livro dos Espíritos, o livro segundo do mundo espírita ou dos espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências para essências físicas e morais. É a reflexão da noite, meus irmãos, a respeito do esquecimento de vidas passadas e o que carregamos conosco na nossa bagagem espiritual a cada encarnação em que passamos. É uma pequena reflexão, um pouco mais de meia hora, não dá para a gente abranger todo o assunto a fundo, mas para a gente, às vezes, tirar algumas dúvidas, eu trago aqui hoje para a gente refletir junto, tá? Porque às vezes temos a dúvida, que será, por que acontece isso ou aquilo, ou como é que eu fiz isso ou aquilo no passado, em vidas passadas, enfim. O Evangelho, o Livro dos Espíritos, enfim. A doutrina espírita, essa filosofia que trabalha sobre a reencarnação, nos esclarece a cada lição. Cabe a nós, meus irmãos, pararmos para estudar, para compreender. Assim, não é para mostrar para os outros, mas para mostrar para nós mesmos as dúvidas, as questões que possuímos no nosso íntimo, do porquê, por que acontece isso, por que passo por aquilo, por que minha família está passando por isso. A doutrina espírita nos esclarece, meus irmãos, mas existe sempre a necessidade de um pouquinho de estudo, um pouquinho de esforço pessoal de cada um, pois os maiores beneficiados seremos nós mesmos. A questão 217 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores: e do caráter físico de suas existências pretéritas, passadas, conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? Se nós mantemos a estrutura física entre uma encarnação e outra, e alguns traços, até morais, vamos dizer assim. Eles respondem: o novo corpo que ele toma numa relação tem como o que foi anteriormente destruído. Então, no novo corpo que ele toma, nós, encarnamos, nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Esclarece. Entretanto, o espírito, nossa essência, se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria, porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto. Pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma. Todos nós já ouvimos falar isso. Isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada a todos, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar-te repulsão. Poderia supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos, quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um exterior disforme. Sem que haja pronunciada parecença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto,
dar lugar ao que se chama um ar de família. Aquele ar familiar, né? Aquelas pessoas que a gente olha e fala, nossa, simpatizei tanto, meu espírito bateu com ela. Então vejam bem que nós carregamos conosco sempre, é claro, a nossa bagagem espiritual, nossas experiências, nossa elevação moral. E em cada reencarnação, então, meus irmãos, isso acaba refletindo no ser, na criatura. Por quê? É o espírito que manda as coordenadas para o corpo físico. Então, às vezes, a pessoa nasce de uma família, vamos dizer assim, oriental, né? E às vezes sai um filho ali totalmente diferente, até inclusive na aparência. Não é tão caracterizado como oriental, os costumes, né, sejam um pouco diferentes. Por quê? É a força já da pessoa, do espírito, da bagagem que está refletindo nessa pessoa, né, na atual encarnação. Não que vá mudar os traços, mas, como eles dizem aqui mesmo, não se pode julgar o livro pela capa. Às vezes, por fora, bela viola, e por dentro, enquanto que outros maltrapilhos possuem uma elevação espiritual muito maior do que a nossa. Encaram a vida e as dificuldades do cotidiano com sutileza, enquanto que nós nos desesperamos ao mínimo riscar de fósforo, uma mínima fagulha. Então não é a aparência, né? Mas é muito interessante a gente observar que eles mesmos falam aqui. Às vezes a gente vê aquela pessoa, ela não tem uma aparência bonita, mas a gente simpatiza tanto com ela, mas tanto, que a pessoa carismática. É coincidência? Não, gente. É exatamente o espírito refletindo no corpo. Assim como a doença. Então essa é o que a gente leva, né? O que a gente costuma levar, né? De uma vida a outra. Nossa bagagem espiritual, que por vezes reflete no físico. Aqui tem uma nota de Kardec, eu vou ler aqui para os irmãos, para a gente continuar trabalhando nesse assunto. Ele diz assim: nenhuma relação essencial guardando o corpo que a alma toma numa encarnação com que se revestiam em uma encarnação anterior. Então não é uma regra, né, que tenha relações com o corpo físico, né? Porque, lógico, a gente reencarna em famílias diferentes, né, em grupos diferentes, vamos dizer assim, então, já, né? Porque família, meus irmãos, consanguínea, nem sempre repete numa encarnação a outra. Então a gente fala de grupos de espíritos com afinidade, ou com os resgates necessários, geralmente os resgates. Visto que aquele lhe pode vir de procedência muito diversa da deste, fora absurdo pretender-se que, numa série de existências, haja uma semelhança que é inteiramente fortuita. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações e lhe imprimem ao semblante físico e até ao conjunto de suas maneiras um cunho especial. Então,
aquele espírito que já tem uma certa elevação espiritual, já tem um compreendimento do Evangelho de Jesus, vivenciando a cada encarnação, onde quer que ele reencarne, qual grupo familiar que ele reencarne, ele vai ter esse destaque especial, porque ele já é um espírito, já, vamos dizer assim, ele está um degrau a mais. Então isso reflete aonde? O corpo. Aqui, como ele diz aqui mesmo na resposta, os olhos principalmente. Os olhos são, né, as janelas, o espelho da alma. Quantas vezes os irmãos já não viram pessoa belíssima, mas quando fixam os olhos nos olhos da pessoa, então, às vezes a pessoa tem um olhar triste, ou às vezes um olhar suspeito, não tem aquela vida no olhar. Então, as qualidades do espírito faz toda a diferença no corpo físico. Mais para frente vai explicar mais coisas aqui. É assim que, sob um envoltório corporal da mais humilde aparência, se pode deparar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto sob um envoltório de aspecto senhoril, se percebe frequentemente da baixeza e da ignomínia. Então, aquela pessoa bem simples, bem humilde, não falando financeiramente, né? Ela se torna grande, indiferente da posição social ou da posição financeira. Por quê? Ela já tem essa grandeza dentro de si. Enquanto que outros, por mais, bem colocados dentro da sociedade, infelizmente ainda não possuem essa elevação, porque nós somos, a nossa vida é a espiritual e não a carnal, Então, a elevação, a grandeza está no espírito, não no tamanho do bolso. Não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevando-se da mais ínfima posição, tomam sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí vêm a achar-se de novo no seu elemento. Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio. De que modo se há de explicar esse fato, senão como um reflexo daquilo que o espírito foi antes, de outras vidas, Aquela pessoa que ela sai lá de baixo, ela trabalha, ela vai possui, consegue, vamos dizer assim, uma posição melhor na sociedade, ou uma posição até financeira, mas ela se adapta rapidamente, enquanto que outras já nascem dentro do berço de ouro e não conseguem se acostumar, vivendo naquele meio, vamos dizer assim, um suposto mais educado, Mas é para a gente compreender, meus irmãos, que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o que guarda não é o berço da pessoa, o que guarda é o que ela traz dentro de si, a sua bagagem. Então não importa se ela nasce dentro da favela, ou dentro dos bairros mais altos da sociedade. Se ela for um espírito elevado, indiferente onde ela vai reencarnar. Reza a lenda, inclusive, que os irmãos mais elevados geralmente nascem no subúrbio, Assim é o plano reencarnatório, que geralmente pedem, para reencarnar mesmo no local mais tranquilo, menos agitado, com pessoas mais simples, para poder trabalhar e auxiliar melhor no trabalho do Cristo aqui na Terra. Mas isso é outra conversa. Então, que somos? Somos herdeiros de quem? De nós mesmos.
Temos a parentela, temos, né, nossos pais, herdamos, né, a aparência física, herdamos até às vezes algumas doenças genéticas. Isso faz parte, né, para a gente nos sentir também, né, aquela sensação de que eu não faço parte dessa família. Então nós necessitamos também, por quê? Lembrando sempre que se reencarnamos em uma família, é porque temos deveres a cumprir, resgates a assumir dentro dela. É o começo de todo o nosso trabalho, é dentro da nossa família, onde a gente começa esse processo de elevação. Geralmente, dentro de casa é que somos nós mesmos, né? Não usamos máscaras, nenhum verniz na intimidade da família. Então é aí que começa, meus irmãos, o nosso esforço a trabalhar esse resgate. Porque se reencarnamos numa família difícil, é porque precisamos. Não foi coincidência, não foi castigo de Deus, foi necessidade nossa. E às vezes pode até parecer estranho, mas na grande maioria das vezes nós imploramos para reencarnar nessa família problemática. Imploramos. Algumas pessoas, como eu disse anteriormente, têm esses traços bem fortes, às vezes, de encarnação anterior, mas já são espíritos num nível já mais preparados para passar por isso, mas não deixando, meus irmãos, nunca de ter os traços consanguíneos. Isso é geneticamente, não tem como, né? Salvo algumas exceções que aí já é outro tipo de doenças, vamos dizer assim, né? Ou algum mal de nascença. Aqui, geralmente herdamos as características dos pais, inclusive as enfermidades, né? Mas também não é para generalizar, viu, meus irmãos? Por quê? Nosso esforço vai fazer muita diferença no final de cada encarnação. Podemos ter um plano reencarnatório junto com determinada família que possui, vamos supor, um histórico de câncer, onde a grande maioria dos parentes envolvidos naquele grupo familiar sofrem com o mesmo mal e venha a falecer ou desfalecer ou, né, passar por muito sofrimento. É só um exemplo, tá, meus irmãos? Quando a pessoa começa a trabalhar, vejam bem a importância do Evangelho. Quando a pessoa ela começa a trabalhar de coração intensamente dentro do Evangelho de Jesus, fazendo e exemplificando, meus irmãos, acreditem, geralmente são amenizados, não sanados, mas são muito mais amenizados os sofrimentos passados pela doença. O Jesus nos conforta, porque quando seguimos Jesus, fazemos o bem. E isso, meus irmãos, de uma maneira ou de outra, volta para nós. Lembrando que amenizar não é sanar. Porque aqui na terra temos que pagar até o último centavo que devemos. Isso é certo. Mas existem salvos, às vezes salvas, né, de que pessoas
passam por menos sofrimento, porque ao invés de estarem afeiçonados nas suas dores, nos seus sofrimentos, elas ainda assim se preocupam com o próximo, em auxiliar, em fazer o bem. Pessoas, meus irmãos, que às vezes nem cristão é, mas se preocupa mais até com a doença do próximo do que consigo mesmo. E isso traz um certo alívio às próprias dores e os próprios sofrimentos. E possui também os espíritos, né, de baixa vibração, que possuem as encarnações compulsórias, né? E consigo, aí sim, eles trazem bastante marcantes, tanto moral como traço físico de encarnações anteriores, porque esses irmãos, infelizmente, eles vão ter que passar por um processo um pouco mais doloroso, mas que também um dia vão alcançar a redenção. Deus nos dá sempre a oportunidade de nos redimir perante a humanidade e perante nós mesmos, porque também praticamos mal a nós mesmos. Como a dona Luzia mesmo falou, pensamentos. Maus pensamentos, meus irmãos, não prejudica só os outros, não, prejudica principalmente a gente. Impregna nosso espírito. Então, esses irmãos que infelizmente ainda estão na ignorância, terão que passar, mas aqui a exemplo do irmão, fica visível no semblante da pessoa, né, essas vibrações a cada encarnação. E devagarinho também vai chegar lá. Então, tudo isso, meus irmãos, são leis naturais, leis de Deus, que devemos respeitar e devemos nos esforçar muito para a nossa própria melhoria, colaborando sempre com o meio, com a sociedade, porque tudo que fazemos volta. Volta, às vezes em dobro, em triplo, né? Façamos-nos sempre a nossa autoanálise, muito importante. Sejamos sinceros conosco mesmo, pois sabemos nossos defeitos. Então, refletimos sempre sobre o que falamos ou sobre o que pensamos todos os dias antes de dormir. É uma recomendação de Santo Agostinho. Enfim, nossa vida. Autoanálise de nossa vida. Se quiser, pode passar hoje mesmo, antes de dormir. O que eu fiz? Desde quando me dou por gente, que alcancei a fase adulta da minha vida, o que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Para mim e para o próximo. Vejamos se estamos em sintonia com Jesus. Porque com Ele nós saldaremos mais rápido todas as nossas contas que temos na sociedade e conosco mesmo. Então, meus irmãos, sobre esquecimento, aqui do livro Mãos Marcadas, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel, a lição 16 que fala sobre esquecimento. Vou passar aqui rápido para os irmãos para a gente reforçar também, porque se trata de reencarnação e tanto quanto reesquecimento e o que trazemos de vidas passadas para essa vida e para as outras que levaremos, tá? Ele começa assim: não te rebeles contra o esquecimento que te mergulhas na experiência da terra e aprende a valorizar o minuto para materializar o bem. Assim como o tecelão aproveita o fio
para fazer a própria vestidura. Então, muitas pessoas se preocupam demais, meus irmãos, com o que eu fui na encarnação passada. Quem eu fui? O que eu fiz? E aqui, Emmanuel já, logo de princípio, já nos alerta. Nós temos que valorizar o minuto de agora, materializando sempre o bem em nossas vidas, aprendendo a fazer a caridade. Eu não sei, sabe sim, sabe. Só praticar, a gente sabe sim o que faz, fazer o bem. Todos nós sabemos. Então, valorizemos o que temos agora, irmãos. Não importa. Chico Xavier mesmo já disse, quantas e quantas vezes, quando perguntavam a ele: ah, Chico, de vidas, isso e aquilo, de vidas passadas, encarnação passada, quem que ele era em outra encarnação? Ele falava: olha, o importante é o que você é daqui por diante. O que você fez, o que nós fizemos, está feito. Nada vai mudar. O que a gente pode mudar é de hoje em diante. Porque o que fazemos hoje vai refletir o amanhã. E o que fazemos amanhã, e assim por diante. Então, o que já fez, meus irmãos, está feito. Se temos que nos retificar, vamos pagar nossas dívidas, sem problemas. Mas o importante é o minuto de agora. O que podemos fazer agora? O que estamos fazendo agora? Sob a neblina da carne, o esquecimento, reencontramos-nos pontualmente uns com os outros para corrigir e sublimar. Vejam bem, a necessidade do convívio social, o entrosamento uns com os outros. É vizinho, é no trabalho, tem a necessidade. Por quê? Aqui, sempre vamos nos reencontrar nos mesmos meios em que estivemos em outras vidas. Normalmente com os mesmos irmãos, com os mesmos espíritos. Uma vírgula mal falada, um ponto mal colocado. Pequenas coisas, meus irmãos, mas temos a necessidade da retificação. É assim que funciona. Importante aqui. A consanguinidade, por isso mesmo, quase sempre é o bendito santuário do reajuste. Aí dentro, nos altares invisíveis do coração, é possível desculpar sempre, ajudar sem repouso e repetir suaves lições de humildade, a fim de que nossa alma se desenfaixe de pesados compromissos com as sombras, família, o que eu disse anteriormente, família, desculpar sempre, ajudar sem repouso, sem medir esforços e repetir suaves lições de humildade, o que é exemplo, meus irmãos, dar exemplos. Não é com o verbo que a gente vai expressar ou ensinar a alguém o nosso amor. É atitude, exemplo, dentro da nossa família. Assim conseguimos, que ele diz aqui, aos poucos, nos desligando da sombra, que a sombra sempre está presente em nós, sempre. Não tem como, meus irmãos. É para isso que nós estamos aqui hoje encarnados, para aos poucos virarmos um ser de luz, trabalhar a nossa luz, porque no momento ainda somos mariposa correndo atrás da luz. Infelizmente, mas é assim. Não te preocupes se a memória, anestesiada pela misericórdia divina, se revela incapaz de reconhecer os adversários e as afeições de ontem. Graças a Deus, né? Graças a Deus que não sabemos
Temos esse véu, esse esquecimento. Muito perturbador seria, meus irmãos, se soubéssemos, né, que um filho nosso, né, praticou atos, pode ter nos assassinado. Um pequeno exemplo, vai. Como será o convívio hoje? Então, graças a Deus, irmãos, que temos esse privilégio de esquecer temporariamente as nossas vidas passadas. E também nas afeições, né? Claro, não só pelos inimigos, mas também aos amigos. Por quê? Senão fica muito fácil. Fica muito fácil. E cadê a prova? A gente vai fazer a prova na escola com a cola na mão? Não. Né? A gente tem que botar o nosso conhecimento, que a gente já vai aprendendo no convívio. Ele adverte aqui: em ti mesmo, por tuas tendências e princípios, sabes quem foste. Já dizia Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Então sabemos, meus irmãos, aquela reflexão feita diante do espelho, olhando diretamente nos nossos próprios olhos, nos diz muita coisa. Há quem não tenha feito isso, faça. E em teu lar, pelos conflitos e necessidades que a experiência doméstica te apresenta, sabes o que deves fazer. Somos ainda o reflexo do que somos. Obtemos do mundo tudo aquilo que nós merecemos. Desse modo, saibamos retificar o passado com a observância no bem, nas horas do presente, agora, e o porvir responder-nos-á com a seara de amor e luz, paz e alegria que nos propomos a alcançar. Quem não quer, né? A felicidade plena. Mas, para termos a alegria no amanhã, necessitamos, claro, hoje, trabalhar hoje as nossas próprias necessidades, nossos próprios defeitos, nossas próprias retificações. A luta terrestre é campo imenso, em cuja superfície podemos projetar as sementes da bondade todos os dias. Que bênção que é estar encarnado hoje, meus irmãos, no planeta Terra, recebendo todas essas bênçãos das informações do Evangelho de Jesus, com toda essa tecnologia que nos facilita o nosso dia a dia. Bênçãos, meus irmãos. Quantas dificuldades passamos nas vidas anteriores, sem a água potável às vezes, sem luz elétrica. Para alguns jovens poderia até dizer sem internet. Pensou que sacrifício? Né? Vejam as bênçãos que temos hoje no planeta Terra e as facilidades para nos auxiliar a trabalharmos nossa retificação, nossos resgates. A Terra é um celeiro enorme para a gente trabalhar com isso. A gente tem que aproveitar agora, meus irmãos, agora. A luta terrestre, comecemos, porém, pelo canteiro de casa. Nossos pais e nossos filhos, o esposo e a esposa, o irmão e o amigo. Dentro de casa, meus irmãos, é onde começa tudo. Eu lembro até que na primeira aula de educação moral e cívica, hoje acho que nem existe mais isso, o professor perguntava o que é família, aí estava lá a respostinha, até hoje eu não esqueço, é a base da sociedade. É onde a gente aprende a grande maioria das coisas, para a gente enfrentar a vida. Então, é lá, nesse canteirinho,
que a gente tem que trabalhar mais. Aí dali a gente expande para a vizinhança e por assim por diante, vai expandindo todo essa sementeira, semeadura do bem e de amor. Então, são leiras, né? Esses nossos pais, filhos, esposo, esposa, são leiras de espiritualidade, esperando por nossas demonstrações de concurso fraterno. Veja bem, está dizendo, nossas demonstrações, viu, irmãos? Não é esperando que os nossos familiares façam por nós, não. Nós que temos que demonstrar e fazer as coisas. Com o tempo, tudo se encaixa. Não esqueças a aplicação dos ensinamentos de Jesus por onde segues, e o esquecimento transitório da vida física surgir-te-á como sendo a ponte bendita de acesso à sublimação integral. Então, é bênção, meus irmãos, ou esquecimento. Bênção. E vai chegar dada hora que não nem nos importaremos com isso. Porque estaremos mais atentos às coisas mais importantes da vida, que é agora, o que fazemos agora, o que podemos fazer amanhã. Esse que é importante, meus irmãos. Quem fomos, o que fizemos, quem eram nossos inimigos, nossos amigos, nada disso importa. Já foi, é passado. O que sabemos é que teremos que trabalhar para retificar os nossos erros, sim. Mas com quem não importa. Que deveremos perdoar aqueles que nos feriram no passado, sim, mas quem foi também não importa. Se fomos uma figura importante, ou se fomos uma figura humilde, que morou a vida inteira na obscuridade, não importa. O que importa, meus irmãos, é o agora, o minuto de agora. Então é essa pequena reflexão, né, que eu trouxe aqui para hoje, meus irmãos, que às vezes a gente tem um pouco de dúvida sobre esse assunto, quem eu fui, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o porquê que está acontecendo isso comigo, né? Lembremos sempre, somos herdeiros de nós mesmos, não temos castigo de ninguém, nós pedimos, nós estamos aqui, erguemos nossas cabeças, levamos nossos pensamentos sempre a Jesus, direcionamos sempre nossos passos aos passos dele, que assim conseguiremos caminhar com bem menos aflições e sofrimentos. Isso é garantido, não por mim, mas por ele. Então, Senhor, nós te agradecemos novamente pelas oportunidades de recolher as bênçãos da noite de hoje, que todos esses fluidos beneméritos possam nos auxiliar ao nosso refazimento e às nossas reflexões e atitudes no amanhã. Muito obrigado novamente aos irmãos espirituais que nos permitem estar presentes aqui hoje, recebendo todo esse amor e esse carinho desta casa abençoada que nos recebe sempre, de portas abertas. Muito obrigado, Jesus. Te rogamos sempre que ilumine nossos caminhos e que tua misericórdia sempre se faça presente em nossas vidas ante as nossas imperfeições e teimosias. Muito obrigado pelo teu amor incondicional a cada coração aqui no planeta Terra, encarnado, desencarnado. E te rogamos sempre, Senhor, fica conosco, ajuda-nos sempre a estar contigo. Muito obrigado, que assim seja. Obrigado a todos os irmãos.